Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos fazer a meditação e uma reflexão do capítulo 21 do livro de 1 Samuel. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Teu é o reino, Tu é a glória, Senhor. O Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso, o Senhor é grandioso. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada porque suas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Pai querido, abre os nossos olhos. Nós vamos agora meditar na tua santa palavra. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor, através dessa reflexão, dessa meditação. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E assim, a história de Davi no livro de 1 Samuel, capítulo 21, é um convite para refletirmos sobre a nossa própria caminhada com Deus. Especialmente, meu irmão e minha irmã, em momentos de pressão e de incerteza. Assim como Davi, nós também enfrentamos situações onde nos sentimos vulneráveis, sem recursos e à mercê das circunstâncias. Mas é nesse contexto que podemos aprender lições valiosas sobre fé, dependência e fidelidade de Deus. Davi está fugindo. Não tem comida, não tem armas, está sozinho e com medo. Ele chega a Nobe, onde está o sacerdote Aimeleque, e pede algo para comer. Aimeleque, assustado com a presença de Davi, sem ninguém, acaba lhe dando os pães consagrados, que normalmente eram reservados para os sacerdotes. Esse momento, irmãos, nos revela duas coisas importantes. Primeiro, a misericórdia de Deus em suprir a necessidade de um servo seu em situações extremas. Segundo, a flexibilidade da lei cerimonial em favor da vida humana. Tanto que Jesus, mais tarde, vai citar esse episódio lá no livro de Mateus, no capítulo 12, verso 3 e 4, mostrando que o espírito da lei é preservar a vida e refletir a misericórdia de Deus. Um detalhe importante e sombrio aparece aqui, irmãos. Doeg, o edomita, servo de Saul, estava ali. Parece só uma nota de rodapé nesse capítulo, mas sabemos que esse homem será usado depois como um instrumento de violência contra os sacerdotes. E isso está lá no capítulo 22, no versículo 9 a 19. Nós vamos chegar lá amanhã. Muitas vezes, no meio da nossa aflição, há perigos escondidos que só mais tarde se revelam. Mas nada escapa do controle soberano do nosso Deus. Davi também pede uma arma. E olha que ironia, irmãos. A única espada disponível é a de Golias, aquele gigante que Davi havia derrotado com fé e uma pedra. Agora o herói de Israel está usando a espada de um filisteu para se proteger. Esse detalhe mostra como Davi está vivendo um momento confuso. O homem que confiava no Senhor está agora tentando sobreviver com recursos humanos. A fé que antes era tão ousada, agora está meio cambaleante, o que mostra que até os maiores servos de Deus têm dias maus. E aqui, irmãos, vem a parte mais humilhante. Davi, por medo, foge para a terra dos filisteus, foge para Gate, a cidade natal de Golias. E quando é reconhecido, finge estar louco para não ser morto.
Que contraste, né? Um matador de gigantes agora está babando e riscando as portas da cidade para não ser visto como ameaça. Mas mesmo nesse fundo de poço, Deus está guardando o seu ungido. Ele permite a vergonha para proteger a humilhação, para preservar. Olha como Deus, ele é tremendo. Ele permite muitas vezes que sejamos envergonhados para nos proteger. E a humilhação vem para nos preservar. Porque Davi ainda tem muito a cumprir como rei de Israel. Deus não o abandona, mesmo quando ele toma decisões impulsivas, motivadas pelo medo. Esse capítulo mostra Davi em um dos seus momentos mais humanos e frágeis, fugindo, faminto, mentindo, escondido e até fingindo loucura. Não é bonito, não é heróico, mas é real. A Bíblia não esconde as falhas dos seus heróis. E isso é uma boa notícia, porque nos lembra que Deus não depende da perfeição dos seus servos para cumprir os seus propósitos. Ele cuida, ele alimenta, ele livra e até usa os erros para o bem final. Davi está num vale profundo, mas Deus está lá com ele. Isso nos lembra que o Senhor continua presente quando a fé vacila e que Ele é fiel para completar a obra que começou. Meu Deus, que maravilha esse capítulo. Davi, ele buscou provisão no santuário de Deus, demonstrando que sabia quem recorrer em sua necessidade. Ele não confiou em sua força ou habilidade, mas reconheceu que o Senhor é a verdadeira fonte de suprimento. E isso nos desafia, irmãos, a fazer o mesmo em momentos de crise, lembrando que Deus é capaz de prover de maneira inesperada. Outra lição que tiramos desse capítulo marcante é o uso da espada de Golias. Ela serviu como um lembrete das vitórias passadas que Deus lhe concedeu. Às vezes, na presença do caos, às vezes, no presente caos que vivemos, esquecemos o quanto Deus já nos ajudou. E relembrar, irmãos, as suas intervenções no passado, do que Ele fez na nossa vida, nos fortalece para enfrentar os desafios atuais com confiança. Por fim, vemos a vulnerabilidade de Davi em Gate, onde ele precisou fingir estar louco para sobreviver. Embora possa parecer um momento de fraqueza, esta passagem revela que Deus protege, até mesmo em nossas decisões falhas. Ele transforma situações de aparente derrota em oportunidades para nos livrar e glorificar o seu nome. Em nossos dias, irmãos, o capítulo 21 nos lembra que Deus é o nosso refúgio. Em tempos de dificuldades, Ele continua sendo fiel e nos sustenta, mesmo quando não entendemos completamente os seus caminhos. Vamos orar, irmãos, agradecendo essa meditação, essa reflexão tão importante. Pai, obrigada por esse capítulo poderoso, com tanto ensinamento, Pai. Nós oramos te pedindo, ó Deus, coragem para confiar no Senhor como sua fonte de provisão. O Senhor é a nossa fonte de provisão. Que a gente coloque toda a nossa confiança em Ti, mesmo em tempos de necessidade, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Que a gente creia, que a gente confie no Senhor. Nós te agradecemos, querido Deus, por todas as vitórias passadas em nossa vida. E te pedimos sabedoria para nos lembrar delas em momentos de medo, de incertezas, de conflitos, renovando a nossa confiança no Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, por proteção
em nossas fraquezas e por discernimento para agir com fé, mesmo em situações difíceis ou decisões precipitadas. Senhor Deus, Pai querido, obrigada. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, não desiste de mim. Nos nossos momentos de medo, nos nossos momentos de erro e de confusão. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando tomamos decisões precipitadas, o Senhor continua nos sustentando com graça e misericórdia. Nos ensina, Pai amado, a confiar mais em Ti do que em nossos próprios recursos. E quando estivermos fracos e acuados, que possamos lembrar que o Senhor é o nosso refúgio e socorro bem presente. Essa é a oração que eu faço em nome e por amor ao seu Filho Santo e amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente vocês.